Aleluia! E aí, povo, tudo bem? Acabei de chegar do culto abençoado hoje, gente, que coisa maravilhosa. Para quem não sabe, que me conhece, meu nome é James Rocha, sou pastor do Ministério Emanuel em Nova Iguaçu e estou nesses dias fazendo a semana do discernimento. Ontem foi muito legal, gente da Bahia, gente dos Estados Unidos, e eu fiquei muito feliz ontem por ver que a nossa live ela alcançou bastante gente num tema tão necessário, tão vital, que é o discernimento, ok? E estamos aqui agora, um pouquinho atrasados, né? 9h47, 2 minutos de atraso, me desculpem. E a gente vai dar prosseguimento hoje falando sobre a necessidade de termos discernimento e o que nós ganhamos quando temos discernimento, ok? Ao invés de sermos pessoas que saem confundindo tudo, né? Misturando as coisas. Então, assim, estou preparando aqui agora o YouTube, ok? Então, você que está aí, for chegando, compartilha com alguém essa live, porque vai ser muito importante hoje, ok? Deixa eu escrever aqui, semana do discernimento, aula 2, hoje vai ser aula 2. E aí depois que tiver essas aulas tudo, vai vender o quê? Nada. Boa noite, João Douglas, boa noite, Raquel, tudo bem? Então assim, hoje vai ser forte, valeu? Então deixa eu escolhendo aqui, deixa eu ir arrumando aqui o nosso YouTube também, porque a gente está nos dois lugares e eu tenho certeza que hoje vai ser muito forte, vai causar muita mudança, valeu? Então, vamos lá. Por que eu tô, nesses dias eu estou, Raquel e João, estou falando sobre discernimento. E por que você está falando sobre discernimento, James? Por um só motivo. Eu tenho visto que no meio evangélico, especialmente, tem havido muita confusão a respeito de alguns assuntos, tais como coach, PNL, desenvolvimento humano, prosperidade e temas desse tipo, ok? Ora, as pessoas entram nesse assunto de uma forma que acabam se lambuzando, né? Acabam cometendo o exagero de dizer: olha, a minha vida mudou depois do coach, a minha vida transformou, coisas que eu nunca experimentei na igreja. Isso aí é coisa de gente sem discernimento, ok? E ao mesmo tempo, alguns que falam desses assuntos, que defendem isso e que levam isso em frente, também, por falta de discernimento, machucam a igreja de Cristo, falam mal de pastor, falam mal da igreja, falam que a igreja é isso, que é aquilo, que é a religiosidade, coisas que alguns de vocês talvez já tenham ouvido, ok? E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é mostrar o como que ter discernimento para esse assunto e para outros assuntos vai salvar a sua vida e vai te possibilitar crescer, evoluir, inclusive na tua jornada com Deus e na tua jornada dentro deste plano humano, ok? Então, hoje eu quero me ater apenas na questão do que eu ganho se eu tiver discernimento, valeu? O que eu ganho se eu tiver discernimento. Enquanto vocês estão aí, eu vou compartilhar isso aqui com pessoas que possam entrar nessa live agora comigo, valeu? Então vamos lá, vamos lá. E assim a gente vai crescendo, valeu? Então o que eu ganho quando eu tenho discernimento? Vou fazer uma oração aqui agora e espero que esta palavra possa abençoar você hoje, valeu? Pai, bendito a você que está no Instagram, a você também que está no YouTube.
Pai bendito, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por tua graça, e eu te peço a tua força, a tua iluminação neste momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O que significa a palavra discernimento? Ok? Boa noite, Fábia. Tudo bem? O que significa a palavra discernimento? Discernimento significa a capacidade de compreender situações e de separar o certo do errado. Discernimento significa a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, com juízo. Discernimento é a faculdade de escolher o certo, ter critério ou juízo, ou o efeito de distinguir com raciocínio sobre as coisas. A palavra discernimento também vem do latim, que significa discernere, que significa colocar de parte, dividir ou separar, e avaliar e fazer a distinção entre duas coisas. Boa noite, Erasmo, como é que você está, meu amado? Então, o que acontece? Qual o problema hoje nosso como cristãos e dentro desse universo evangélico com relação aos assuntos que eu falei aqui que tem causado problema e confusão na cabeça das pessoas? Tais como, vou voltar a dizer, riqueza, prosperidade, a beleza, desenvolvimento humano. Esse assunto do desenvolvimento humano hoje tem causado muita dor de cabeça na vida de muitos pastores, causado conflito na cabeça de muitos cristãos e, em alguns momentos, a depender da vertente do desenvolvimento humano, inclusive quando é um cristão que está comandando isso, causado conflito no meio evangélico. A ponto de, se eu falar qualquer coisa que lembra desenvolvimento, alguém já fala, você é coach agora? Então, assim, esse preconceito e essa fala já determina um problema, ok? Então, diante dessas questões, e andei até conversando isso com o Erasmo a semana que passou, eu falei, não, eu vou começar a falar sobre isso e mostrar que o que está faltando é o tal do discernimento, ok? O discernimento é que está faltando, que é essa capacidade de separar as coisas, de avaliar as coisas. Então, já dei a definição de discernimento, certo? Vou te mostrar um homem na Bíblia que ele era um dos caras que tinham mais discernimento, o profeta Daniel, ok? Profeta Daniel, vamos lá. Daniel, capítulo 1, Velho Testamento, que é um dos textos que fala sobre o discernimento. Deixa eu abrir aqui para você, Daniel, e vou te mostrar como que você alcança o discernimento e o que você ganha quando tem discernimento. Hoje como alcançar o discernimento, já falei ontem, vou falar hoje de novo, e o que você ganha. Quem quer ganhar algo pelo discernimento aí? Quem quer? Eu quero. Valeu? Então tá aqui. Vale também explicar o que é discernimento. Discernimento é quando o mecânico apenas ouve o barulho do carro e ele sabe qual é o defeito. Isso é discernimento. Discernimento é quando o médico coloca o estetoscópio em algum ponto do seu corpo e, sem ver, apenas pelo barulho, ele sabe o que está acontecendo. Isso chama-se discernir, saber separar, saber avaliar questões complexas. E nós, cristãos, mais do que nunca, precisamos saber avaliar. E avaliar para decidir. Ok? Ah, mas esse assunto é para crente? Tanto que um dos dons do Espírito Santo é o discernimento. Discernimento de espírito. Então nós precisamos de discernimento nesses dias. Então aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, diz assim, ó. Capítulo 1, versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber,
Daniel pôs o nome de Belsazar, Hananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias, Abidinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ok. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. E agora vamos ver o que acontece com Daniel depois que ele passa essa temporada sem comer as iguarias do rei, sem beber vinho. Passa 3 anos só tomando água e verdura, e comendo verdura. Olha o que acontece aqui. Versículo 19. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Tem outra versão que fala, e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael, Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda sabedoria de inteligência, em toda sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes perguntasse, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Como que Daniel, ele se tornou um homem cheio de discernimento ou de entendimento, de uma capacidade de avaliação? 3 anos que ele passou se consagrando a Deus e estudando. Consagração e estudo. O próprio fato de não se contaminar já deixou Daniel na vantagem. O próprio fato de não ficar comendo as tolices, as coisas que podiam ser comidas lá na Babilônia, inclusive nos manjares do rei, já o deixou numa vantagem cognitiva. Hoje é muito comprovado que o que você come influencia sua mente. E é comprovado o quanto que determinado tipo de jejum ou determinada dieta faz bem para a sua saúde. Então Daniel já alcançou discernimento quando ele toma cuidado com aquilo que ele comeu. Quando ele deixa sua mente tranquila, sossegada, pura. Os estudos que ele fazia, agregado à sua vida de oração que ele tinha, foram potencializando o seu cérebro. De maneira que quando Daniel é colocado à prova e ele abre sua boca, o que acontece? Daniel se torna um cara maior do que todos. Daniel se torna um homem que sobrepuja todos, inclusive os sábios da época. Agora, eu pergunto a você, Erasmo, eu pergunto a você, pastora Vera, eu pergunto a você, Júlio, será que nós cristãos estamos esperando sobrepujar alguma coisa? Será que nós cristãos estamos esperando sermos pessoas tão relevantes na sociedade a ponto de alguém dizer assim, esse cristão aí ultrapassou fulano, beltrano e cicrano? Ou será que nós ficamos com aquele papo de quem dera? Quem dera, ai quem me dera. Daniel não era um homem do quem me dera. Daniel não jogou para perder. E no fim, é isso que você lê, ó. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntasse, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano de Ciro. Imagine,
você ser o melhor vendedor da sua loja, você ser o médico mais inteligente da equipe, você ser o aluno de destaque da escola, o empresário que mais tem sacadas, e por aí vai. O aluno do ano, o cidadão da cidade do ano. Imagine você o que acontece na cabeça das pessoas ao seu redor e imagine você o que você ganha. Então, agora, uma coisa tem que ser arrancada da nossa cabeça logo. É essa ideia de que não é para mim. Não é para mim. Agora, imagine você com esse grau de percepção, esse grau de interpretação, esse grau de avaliação, essa capacidade cognitiva expandida 10 vezes mais. Imagine o que você ganha. Daniel ganhou. O que Daniel ganhou? Daniel ganhou fama. Daniel ganhou posição. Daniel ganhou permanência no reinado. Porque Daniel atravessou vários reinos até chegar em Ciro. Está aqui, ó. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Então, pessoas que têm discernimento, que têm capacidade de avaliação, capacidade de entender as coisas, elas têm uma capacidade de permanecer e se dar bem. Ok? Agora, voltando para o tema que tem causado tanto conflito, o tema do desenvolvimento humano, que é o tema que tem deixado muitos pastores de cabelo em pé, causado muito conflito no meio da igreja. Qual é o contraponto para que isso não exista? Primeiro ponto, o desenvolvimento humano é necessário. Essa é a primeira coisa. E se não fosse necessário, nós não estaríamos vendo milhares de pessoas procurando esse tipo de coisa. Não tem jeito. É necessário liderança evangélica abrir o olho, abrir o ouvido. Essas centenas de pessoas procurando entender como que faz para ser focado, como que faz para fazer gestão das emoções, como que se faz para ter uma vida melhor, como que faz para evoluir, como que faz para vender mais, gente, como que se faz para romper com amarras e raciocínios esquisitos dentro da emoção. Gente, tá na hora da gente dar uma observada se isso aí é só febre ou se de fato é uma necessidade. E o que você tem a dizer? Eu tenho a te dizer que é uma necessidade. E é uma necessidade tão grande que o próprio Jesus Cristo se desenvolveu. Ele se desenvolvia diante dos homens. Ele passou 30 anos se desenvolvendo. E aí? Cristo passou 30 anos se desenvolvendo para desenvolver 3 anos de ministério sobrenatural. E aí? Agora, a pergunta que nós temos que fazer, e aqui eu estou usando de discernimento, a igreja evangélica brasileira, ela tem estado em condições de responder a esses anseios das pessoas? Ande pelos bairros mais pobres, ande pela periferia, ande pela Baixada, como é onde eu ando e onde eu moro, e moro com muito orgulho. Converse com pessoas que são consideradas pobres ou que estão lutando para crescer, e você vai ver o quanto, inclusive com cristãos, e você vai ver o quanto essa galera quer se libertar. O quanto esse pessoal quer ocupar um lugar. O quanto que esse pessoal quer se libertar de traumas. E o quanto que eles acreditam nisso. Será que não já chegou a hora da igreja ter
dentro da sua escola dominical, que treina as pessoas para o mundo espiritual, se é que treina em alguns lugares, não teria, já não chegou a hora dela ter também uma parte que visa desenvolver os cristãos na área humana? Será que o fato de pastores não terem moral no banco não seria uma falha de caráter que não está intrinsecamente ligada à questão espiritual, mas a um problema emocional? Porque eu não sei se você sabe, a maioria dos bancos não gosta de fazer conta para a igreja, porque os cabeças às vezes dão mole. Será que essa quantidade de divórcio, inclusive no meio evangélico, que aumentou 200%, não seria também por causa de problemas emocionais? Não seria a hora de procurarmos entender que o homem é espírito, alma e corpo? Não seria a hora de entender isso? E termos dentro da igreja uma explicação da necessidade de se aprender sobre isso, sem esquecer de que primeiramente é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas? Eu te digo, já passou da hora. Já chegou a hora. Se nós fizermos isso, Cláudio, se fizermos isso, Isaac, se fizermos isso, Luz da Lua Porto, de Porto Velho, o que vai acontecer é que o pessoal vai parar de ter que ficar procurando em todo canto e às vezes escutando gente que por falta de discernimento fala algumas bobagens. Ah, mas e como é que a gente faz quando alguém fala uma bobagem, fala algum absurdo, xinga palavrão? O que se faz? Você vai saber que palavrão é pecado, acabou. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que produz edificação, acabou. Ah, mas a pessoa fala que é para poder dar ênfase. Jesus nunca xingou palavrão nenhum para dar ênfase. Entendeu? Não tem que xingar certas coisas. Acabou. É só você ter discernimento. Pega o que tem que pegar e acabou. Eu cresço muito ouvindo, em certos momentos, pessoas que estão anos-luz na minha frente naquilo que eu não me desenvolvi. Mas há promessa de Deus para a minha vida. Então há uma promessa de Deus na minha vida em certo assunto. E é aquilo. Às vezes eu não encontro isso em determinados meios evangélicos. Ou muito perto de mim. E eu vou ler um livro, vou ouvir, vou entender. Em um lugar, muitas vezes, que é esquisito. Certa que não tem a mesma capacidade de compreensão minha em certos assuntos espirituais, mas eu pego o que eu preciso e eu cresço e agrego. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos compreender que o povo está querendo se desenvolver. Que pecado há em entendermos como nossa mente funciona? O grande problema é quando nós pegamos a neurociência e transformamos ela em religião. E ao invés de pregarmos sobre Cristo, a cruz, a salvação, ficamos lá no púlpito pregando sobre neurociência. E tentando, inclusive, usar a Bíblia para ficar provando. Ó, não precisa. Mas isso tem que ser aprendido. Ok? Gestão. Será que não está na hora da gente ensinar nas igrejas sobre gestão financeira? Como que se faz uma agenda? Gestão do tempo? Será que não está na hora, não? Sendo que o próprio Moisés falou, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Será que não está na hora? E será que não está na hora de nós, pastores e líderes, crescermos neste assunto para podermos ensinar, e não só ensinar, crescermos para que o povo veja que a nossa vida espiritual, ela consegue atravessar a nossa vida emocional e física e o céu se materializa em nossas vidas? E nos tornamos aquilo que a Bíblia fala totalmente desejável, conforme está no livro de Cantares? Será que não já chegou a hora? Então,
Como que eu vou ganhar discernimento? Pureza e conhecimento. Pureza e conhecimento. E conhecimento em tudo que eu precisar conhecer, a partir da Bíblia Sagrada. Ok? Hoje foi importante demais para mim. Quando o cara estava me ensinando algumas questões sobre o motosserra. Tanto como amola o motosserra, como se coloca como é que fala? O dente do motosserra, aqueles dentes, aquela corrente do motosserra, e a legalização de um motosserra. Como eu aprendi hoje. Como que minha vida mudou. Ah, mas o que isso tem a ver com a vida espiritual? Tem tudo a ver, irmão. Às vezes o diabo pode criar uma armadilha para mim por causa de uma legalização de uma máquina, que é só entrar no IBAMA e legalizar. Você está entendendo? Olha que loucura. Como que minha capacidade de discernir hoje esticou? Como que ela aumentou? Então, por favor, a você que estava em conflito com relação a isso, eu quero falar, para de conflito. Você precisa se desenvolver emocionalmente? Vai ler algum livro. Eu acho impressionante que houve uma época que eu estava com estresse e eu não sabia. E eu descobri isso lendo um livro do David Conifield. Como que aquilo me abençoou? E era uma época que eu estava praticamente em depressão e nem sabia. Estava deprimido e não sabia. E descobri no livro dele. Como que abençoa? Eu leio o livro do Daniel Goleman. Ele não fica falando Deus, aleluia, Jeová, Jiré. É uma pena. Mas é tão bom quando ele explica que a falta de foco é um desvio de caráter. Que coisa profunda. Não é legal isso? E se eu consigo ler isso e entender pela luz da Bíblia? E eu sou homem focado com palavra, próspero, cheio do Espírito Santo. Olha que plenitude maravilhosa. Então, o que você e eu ganhamos? O reino. A gente reina. Daniel, o profeta Daniel, ele atravessou todos os reinos. Ele atravessou. Ele venceu em todos os reinos. Simplesmente porque ele era 10 vezes mais douto do que todos os magos e astrólogos. Em nome de Jesus, aprenda a se desenvolver de uma maneira que você se destaque. Passou da hora de um cristão ser taxado e tido como um bitolado. Já passou da hora do cristão ser taxado e tido como quadrado. Quer mostrar o teu valor? Se desenvolva 10 vezes mais. Ok? 10 vezes mais. E Daniel era um homem tão desenvolvido. Daniel era um jovem tão extraordinário que durante sua vida ele foi crescendo tanto e ocupando tanto espaço naquela sociedade babilônica, naquela cúpula babilônica, que começaram tentando encontrar um jeito de fazerem mal a ele. E onde que eles tentaram derrubar Daniel? Na sua fé. Na sua competência, na sua eficácia, naquilo que fazia? Não conseguiam. E sabemos que Daniel era o que era por causa de Deus e depois por causa dos estudos que ele fez. Porém, onde tentaram mexer com Daniel? Na sua fé. E aqui que entra o equilíbrio, e é o que eu vou falar amanhã à noite. Quando que um homem de fato é um homem de autodiscernimento? É quando ele nunca negocia a sua fé. Tentaram pegar Daniel na sua vida de oração. Vamos derrubar Daniel. Como? Vamos faz um edital que todo mundo tem que se ajoelhar só diante do rei e que ia fazer oração só para o Nabucodonosor e ninguém pode orar para outra pessoa. E aí pegaram Daniel, fizeram uma pegadinha para ele. E essa brincadeira jogou Daniel na cova dos leões. Entendeu? Então assim, isso aqui está no livro de Daniel, no capítulo 6, né? Aqui, não é Nabucodonosor não, foi Dário, tá? Desculpa, Dário. Então, foi jogado lá. Agora, onde entra agora o discernimento? Daniel era um homem de tanto discernimento que nunca abandonou sua fé.
Hoje, alguns caras aí do mundo gospel, às vezes ficam tão polidos e tão desenvolvidos emocionalmente, que eles já começam a falar umas bobagenzinhas e que destoam da Bíblia. E nem dão sinais da Bíblia. Não dão. Já o Daniel não. Daniel, ele nunca mudou de opinião. Daniel nunca mudou a sua fé. E pagou tão caro pela sua fé que foi parar na cova dos leões. E onde é que entra esse discernimento humano junto com o discernimento sobrenatural? É que agora o sobrenatural aparece. E é aqui que é o lindo. O cara é douto, o cara é 10 vezes mais douto do que todo mundo, ok? O cara é o supra-sumo da Babilônia. E quando querem pegar Daniel por causa de sua fé, o Deus da fé de Daniel entra em ação. E os leões não conseguem comê-lo. Isso é extraordinário. Isso é poderoso. Ok? Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Se santifique, se purifique, guardemos nossas mentes e com essa mente protegida, enchamo-nos de conhecimento, de leitura, de sabedoria, de oração, de conhecimento bíblico, de conhecimento histórico, de conhecimento atual, de conhecimento na área que nós estamos, que fomos chamados para agir. E depois de um período, o seu cérebro vai ter feito tanta sinapse, a sua mente vai ter feito tantas conexões, o Espírito Santo de Deus vai estar tão amalgamado ao teu, que o teu raciocínio, quando você abrir a boca, quando você agir, quando você falar, as pessoas vão perceber o quão além você está. E dessa forma, você vai ultrapassar reinos, você vai ultrapassar lugares, você vai crescer tanto. E ainda que você seja perseguido pelo tamanho do teu discernimento, o sobrenatural vai te abençoar e te alcançar. Amém? Sobre isso falaremos amanhã às 21h45. Amém, doutor? Que você seja o doutor 10 vezes mais. Então, que Deus abençoe vocês, Deus aplique essa palavra, e se essa questão do discernimento abençoou a tua vida, esticou teu pensamento, compartilha com alguém, porque mais do que nunca nós estamos precisando de discernimento. E com esse discernimento, acessar lugares, acessar coisas, acessar pessoas, rejeitar certas questões, pegar o que nos interessa, trazer para dentro de nós e continuarmos nesse avanço constante e infinito em nome de Jesus. Forte abraço, até amanhã às 21h45 na Semana do Discernimento com a aula 3. Forte abraço, fique com Deus e obrigado por ter ficado até aqui. Amém. Tchau.